Mas falando em Bíblia, vamos lá no Gálatas. O que nós estamos aprendendo mesmo? Quem lembra o que a gente está aprendendo? Os frutos dignos de quê? De arrependimento. Por que a gente está aprendendo sobre isso? Porque João Batista disse que para uma pessoa nascer de Deus, nascer de novo, ela precisa o quê? Lá em Mateus 3,8, o que ela precisa fazer? Provar por suas ações que ela se arrependeu dos pecados dela. Ela tem que produzir frutos que mostram que houve o quê? Arrependimento. Presta atenção aqui, ó. Olha o processo, olha o processo. Primeiro eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Primeiro eu preciso provar por minhas ações que eu realmente me arrependi dos pecados que cometi contra quem? Contra Deus e meu próximo. Depois que eu produzo os frutos dignos de arrependimento, é que eu vou nascer de novo, nascer de Deus. Depois que eu nascer de Deus, é que eu vou estar habilitado para entrar onde? No reino de Deus. Então, sem os frutos de arrependimento lá atrás, tem como entrar no reino de Deus? Não. É isso que nós estamos aprendendo. E já aprendemos todos esses aqui, ó. Qual que foi o primeiro que nós aprendemos? Qual foi o primeiro? Amor. Vocês lembram que tipo de amor, não lembra? Qual foi o segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? Sétimo? Oitavo? É esse que nós vamos aprender agora. Vamos aprender que precisamos produzir um fruto digno de arrependimento, denominado mansidão. Lembra da historinha que eu contei para vocês aqui? Historinha maneira de falar, né? A regrinha sobre os escritos do Novo Testamento. Qual foi o idioma que foi escrito no Novo Testamento? Grego. E tem palavrinhas em grego que nós vamos encontrar até 5 sentidos, 5 significados para aquela palavra. Então a gente precisa fazer uma verdadeira peneira na Bíblia Sagrada, tentando identificar outros locais, outros textos, onde aquela palavra em grego foi aplicada, não em português, em grego, porque aí a gente vai entender, opa, o que está sendo dito lá atrás é exatamente o que está sendo dito aqui, ó, porque é a mesma palavra. Aí eu pego o contexto em volta e eu entendo qual é o recado que Deus quer me dar. Então, qual é o fruto que vamos aprender hoje? Qual que é? Vamos ver se a gente já produziu isso ou precisa produzir? Vamos juntos, lá em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos ver do que Deus está falando com a gente. O que é que a gente precisa produzir como um fruto digno de arrependimento, ação que prova que eu realmente quero entrar no reino de Deus. Vamos ver o que Paulo está dizendo, cheio do Espírito Santo. Portanto, como prisioneiro no Senhor, presta atenção que isso aqui é muito importante, ele não está dizendo prisioneiro do Senhor. O que é ser prisioneiro de alguém? Ser prisioneiro de alguém. Ser escravo, ser obrigado a fazer as coisas. Você está preso por ele, correto? Mas o que está escrito aqui? Como prisioneiro no Senhor. O que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, ó, não foi Cristo quem me prendeu a ele, é eu que me prendi a Cristo.
Entendeu que é o contrário, é o inverso? Cristo não me obriga a seguir a Ele, a estar com Ele, a viver com Ele. Sou eu quem decidi estar ligado a Cristo. Sou eu quem decidi viver com Cristo. Sou eu quem decidi seguir a Cristo. Gente, isso é forte demais. Isso aqui é uma lição para nós. Porque tem muitas pessoas que elas acham que é uma obrigação vir para a igreja, é um peso ler a Bíblia, estar no culto. Quer dizer que essa pessoa está totalmente com o entendimento distorcido em relação do que é seguir a Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a estar com Ele. Pelo contrário. Vocês lembram quando Judas traiu Jesus? Ou melhor dizendo, quando Judas decidiu que ia trair Jesus? Vocês se lembram o que foi que Jesus disse para ele lá na noite de Páscoa? Lembra o que Jesus falou para ele? Jesus disse assim, olha, ô meu filho, fica aqui, eu quero você aqui. Apóstolos, tranquem as portas para o Judas não sair, porque eu quero que Judas me siga, eu quero que Judas seja uma bênção. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus falou? Vai logo fazer o que você quer fazer. Como quem diz, você não é obrigado a ficar comigo. Você só fica comigo se você quiser. Gente, isso é forte demais. Porque sempre que a gente está fazendo um trabalho de evangelização, às vezes a gente encontra pessoas dizendo, não, vou para a igreja nada. Se eu for para a igreja, eu vou ser obrigado a largar um monte de coisa, a deixar a minha vida, eu vou ser obrigado a isso, aquilo, outro. A pessoa entende tudo errado. Porque na verdade quem decide seguir a Cristo é Ele que quer estar o mais perto de Jesus possível. É Ele quem toma as decisões e faz as escolhas. Jesus nunca impõe nada. Absolutamente nada. Por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele ama quem dá com amor. Esse dar com amor significa tudo que você fizer para Deus, para Jesus, só vai ter validade para Ele se você fizer com amor. Você quer fazer. Você vai cantar um hino, um louvor? Deus só recebe se você está dando aquilo com amor. Você vai vir no culto? Deus só recebe sua presença diante dele se você está indo ao culto com amor. Você está dando a Ele. Está entendendo? Você está se prendendo a Ele. A sua oração, tudo na sua vida. Deus só recebe quando é com amor. Aqui, ó, Jesus falando com Judas, olha lá em João 13, 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Jesus não prendeu ele ali não. Jesus não prende ninguém. Então vamos voltar lá em Paulo, lá em Efésios. Qual é o fruto digno de arrependimento que nós estamos aprendendo hoje? Mansidão. Então vamos lá. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, Paulo falando conosco, com a igreja, que vivam de modo digno do chamado que o quê? Que receberam. Então, peraí. Então, aqueles que querem seguir a Jesus não podem viver o mesmo tipo de vida que outras pessoas que estão por aí, que não querem seguir a Jesus, vivem. Não pode. Existe um modo de viver no mundo e existe um modo digno do chamado que nós recebemos
de viver para quem quer seguir a quem? A Jesus. Existem modos de vida diferentes. Versículo 2, aqui no 2 está a palavrinha, nossa palavrinha. Olha o que Paulo vai dizer para nós, cheio do Espírito Santo. Sejam sempre humildes e o quê? E o quê? Amáveis. Essa palavrinha aqui é a mesma palavrinha em grego que lá em Gálatas foi traduzido como mansidão. Olha a diferença. Mas é a mesma palavrinha. Ah lá, ela só mudou a versão da Bíblia. Ó, ela só mudou a versão da Bíblia aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó, corrigida fiel? A gente estava na NVT, não é isso? Olha o que diz o mesmo versículo. Com toda humildade e o quê? E mansidão. É a nossa palavrinha lá de Gálatas. Então vamos voltar na nossa versão aí, ó. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Eu vou ler como mansidão, para ficar mais fácil. Sejam sempre humildes e tenham mansidão. Agora vamos entender para quê? Que tipo de fruto é esse? Aí olha o que Deus vai ensinar para nós. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. É esse o fruto que eu preciso produzir. Não é apenas tolerar alguém. Alguém pode ser qualquer um. Olha lá, uns aos outros. Esses outros vai incluir quem? Dá para mim aí, pessoas. Esse outros vai incluir quem? Não, mas começa a me dar pessoas. Hã? Invejosos. Hã? Ladrões. Meu Deus, vocês foram pesados agora, hein? Assassino. Eu ia ir mais leve. Eu ia falar assim, ó. Esses outros pode ser sua família, seus colegas de trabalho. No meio desses aí, vocês vão identificar essas personalidades todas aí. Mas o que Deus está ensinando para nós? Que eu devo olhar para quem está à minha volta, independentemente das ações daquelas pessoas, que muitas das vezes, quando essas pessoas têm ações que não nos agradam, como que a gente age? Fala para mim. Qual que é o contrário aqui? O contrário aqui. Como que a gente age com essas pessoas muitas das vezes? Com agressividade, com raiva, com o que mais? Se sente superior, o que mais? Como que a gente age? Olha lá, o que é o contrário daquilo ali, ó? De forma ignorante, impaciente, Qual que é o grande jargão dos últimos tempos? O grande jargão dos últimos tempos, ó. Fulano já viu que eu não tenho paciência e vem com essas coisas aqui, eu vou ter que agir com ele assim. Sejam sempre humildes e amáveis, ou seja, em mansidão, tolerando pacientemente. Ó, não é só tolerar. Tem gente que fala, fulano
Eu não suporto fulano, eu tolero ele. Mas sabe aquela tolerância que o fulano chegou, fulano chegou, ele já arruma alguma coisa para fazer aqui, porque ele diz, eu suporto. Não, perdão, eu não suporto, eu tolero. Mas não é só tolerar, é tolerar como? Não, pacientemente. Quer dizer o quê? A pessoa está... e um detalhe. Em amor. Que tem gente que fala, tá bom, eu vou tolerar pacientemente. Mas ô vontade de matar. Não, esse amor não é aquele amor lá não. Esse amor aqui é o amor traduzido como amor entre irmãos. Ou seja, esse é meu irmão. Eu devo olhar para ele sempre da melhor maneira possível, querendo sempre o melhor para ele. Tá vendo? Como que a gente precisa... Tá vendo? Gente, às vezes a gente pensa assim, Bispo Paulo, por que eu nunca aprendi isso? Porque a religião bloqueou isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Presta atenção que é simples. Qual é a maior religião do planeta Terra hoje? Religião cristã. A religião cristã tem aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Vocês concordam comigo que a religião cristã significa pessoas que supostamente seguem a Cristo? Concorda comigo nesse ponto de vista? Se seguem a Cristo, supostamente seguem o quê? A Bíblia Sagrada? Se seguem a Bíblia Sagrada, imagina hoje 3 bilhões de pessoas produzindo esse fruto aqui. Como que seria o planeta Terra, o mundo hoje? Entendeu como que a religião é quem bloqueia isso? Porque a religião não ensina para nós a Bíblia. Aí a gente faz tudo diferente do que Deus ensinou. E isso tudo é artimanha do maligno. Para quê? Para a gente não nascer de novo e automaticamente não entrar onde? No reino de Deus. Tem gente que fala, o inimigo quer tirar a minha saúde? Não. Esse negócio da saúde, da família, da vida financeira, eu vou chamar de brincadeira do inimigo. É a diversão dele. Isso é quando ele quer se divertir. É a forma dele se divertir. Acho que você entende o que eu quero dizer. O grande objetivo dele é não nos deixar entrar no reino de Deus. Esse é o grande objetivo. Exatamente. Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Então olha o que Paulo está dizendo. Olha o que o Espírito Santo na boca de Paulo está falando. Sejam sempre humildes e vivam em mansidão. Como que é isso? Como que é isso? Tolerando pacientemente uns aos outros. Não, fala de novo, hein? Se não for em amor, não vale. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus andou 3 anos ao lado de Judas. Jesus sabia que Judas roubava da bolsa, das ofertas? Sabia. Jesus sabia que provavelmente Judas fazia outras traquinagens? E Jesus agiu sempre com mansidão, tolerando Judas com paciência, hein? Jesus sabia que Pedro iria negar ele. Mas mesmo assim, Jesus agiu com mansidão com Pedro?
tolerou ele pacientemente em amor? Então Jesus fez. Ele não apenas falou, ele fez. Para que ninguém hoje pudesse dizer assim, ó, isso não dá para fazer. Ele responde, dá sim, porque eu fiz. Isso é evangelho, meus irmãos. Isso é cristianismo. Isso é vida eterna. É isso que Deus queria que existisse no mundo. E sabe quem deveria levar isso ao mundo? Primeiro, os judeus. Aí os judeus falharam. Aí o Senhor levantou a igreja. Quem deveria levar isso ao mundo então? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Será que nós vamos continuar falhando? Versículo 3. Façam todo o possível para se manterem o quê? Unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então quer dizer que a gente tem que fazer todo o possível. Todo o possível. Para estarmos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Quanta coisa precisamos mudar e melhorar em nós. Vamos ver qual é o último fruto lá digno de arrependimento, porque João Batista falou, vai primeiro produzir os frutos. Falta um. Qual que é o último que falta? Lá em Gálatas 5:23. Qual que é o último? Domínio próprio. Presta atenção que esse aqui fecha com chave de ouro. Onde que nós encontramos esta palavrinha? Lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Quando eu digo assim, onde nós encontramos essa palavrinha, não quer dizer que ela só aparece mais uma vez na Bíblia, não. Eu é que trouxe uma única referência para você entender. Senão a gente ficaria aqui, ó, meses e meses e meses e meses em um fruto. E a gente precisa caminhar. Vamos entender o que é o fruto chamado domínio próprio. Olha o que está escrito no texto sagrado. O atleta precisa ser o quê? Precisa ser o quê? É disciplinado. Essa é a mesma palavrinha. É a mesma palavrinha lá do domínio próprio. A mesma palavrinha escrito no idioma original. No grego. Olha lá, ó. Todo atleta em tudo se domina. Tá vendo? Ela só mudou a versão, olha lá, ó. Olha lá. Viu? Domínio próprio, domina. Tá vendo? É a mesma palavrinha. Só que nessa versão mais moderna, traduziram o domínio próprio como disciplinado. Dá na mesma. Vamos entender a essência. O atleta precisa ser disciplinado, ou seja, ter domínio próprio sob todos os aspectos. Quer dizer que tudo que existe na vida de um ser humano é ele quem tem que controlar. Ele não pode ser controlado por nada. Por nada. Se ele é controlado por qualquer coisa, olha lá, em todos os aspectos, por qualquer coisa, então ele não está produzindo esse fruto digno de arrependimento. E alguém vai me perguntar, qual é o problema de ser controlado por alguma coisa? Nós lemos aqui no culto de ontem, no culto de gratidão. Lá em Efésios também, capítulo 4, versículo 1 e 2. Quem é o comandante desse mundo?
Quem lembra? O que nós aprendemos? Quem é o comandante deste mundo? Um espírito. E ele atinge aonde mesmo? Você não lembra não? Está ali, olha lá. Portanto, não era que não era? Ué? Não, capítulo 2, Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Agora olha o versículo 2, ao 2. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo a quem? Ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam o quê? A obedecer. Então presta atenção. Se eu não produzo o fruto chamado domínio próprio, se eu não tenho controle sobre todas as questões, os aspectos, então eu sou vulnerável. E se eu sou vulnerável, o comandante deste mundo invisível, olha lá, dos poderes do mundo invisível, esse espírito, ele vai ter acesso para controlar o quê? Os meus pensamentos, o meu coração, para operar no meu coração. Eu vou dar um exemplo fácil para você. Só que aí você vai levar para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Já viu uma pessoa que diz assim, eu não deveria comer isso, porque eu sei que isso não é bom para mim, não é bom para a minha saúde, mas eu não resisto. Se eu não resisto, significa o quê? Eu não tenho o domínio sobre aquilo, o controle sobre aquilo. É aquilo que tem o controle sobre mim. Eu disse que ia dar um exemplo fácil, porque agora você pode levar para todas as áreas da sua vida. Você já viu a pessoa que ela, economicamente falando, ela tem uma vida estável, mas aonde ela vai, que ela vê alguma coisa assim, que interessa a ela, ela vai lá e rouba. Ela poderia comprar, deram até um nome, uma doença, cleptomaníaco. Mas o que eu quero aprender com vocês? Por que ele faz isso? Porque ele não tem o domínio. Ele não tem o controle. Por isso que eu falei, leva para todas as áreas da sua vida. O fruto digno de arrependimento, chamado domínio próprio ou disciplina, é você ter o controle sobre tudo, sobre todas as ações. Qualquer vício é falta de controle, falta de domínio próprio. Qualquer atitude que te controla, te controla. Então isso impede você de nascer de quem? De Deus. E se você não nascer de Deus, você não entra onde? No reino de Deus. Não entra no reino de Deus. E por que essa questão do controle, do domínio próprio, da disciplina é tão importante? Por causa daquilo que eu te mostrei em Efésios capítulo 2. Se você é controlado por coisas, você é vulnerável ao comandante desse mundo, ele vai controlar você. Agora, se você tem o controle sobre as coisas, quando o comandante desse mundo vier flertar alguma coisa aqui no seu pensamento, no seu coração, o que você vai dizer? Sai fora, Satanás.
Quem manda aqui sou eu. Você está querendo me induzir a isso daí? Você não vai não. Sabe por que você não vai? Porque eu é que comando a minha vida. Eu é que decido onde eu vou. Eu é que escolho aonde eu vou estar. Você já viu, por exemplo, tem pessoas que não têm domínio próprio em relação às amizades. Às vezes o amigo está ali, o falso amigo, né? Não, só vamos, só, não sei o quê. E vamos, só, vamos. Ele não consegue controlar e dizer assim, não, eu não vou, porque isso aí não é legal. Ele está controlado por aquela companhia, por aquela amizade, que afasta ele de quem? De Deus, e leva ele para o sofrimento. Por isso que esse fruto é tão importante. Quem não produz esse fruto, o inimigo, o comandante deste mundo invisível aí vai ter acesso. Então o que Paulo vai dizer lá no Coríntios? O que ele vai dizer lá no Coríntios? Todo atleta, olha lá, o atleta precisa ser o quê? Disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o quê? Um prêmio perecível. Qual que é o prêmio perecível do atleta? Uma medalha, um pódio, uma coroa, um título. Vocês já viram aquele nadador Michael Phelps? Ele contando um pouco da história dele, vocês já viram? Ele contando que quando ele queria disputar as Olimpíadas, ganhar medalhas, ele ficou, não sei se foi 1 ou 2 anos, não sei. Todos os dias ele ia treinar. Morando nos Estados Unidos, na época de frio, de gelo, treinar. Natal, treinar. Domingo, treinar. Ano Novo, treinar. E a alimentação? Não pode comer qualquer coisa. Quantas vezes, com certeza, ele queria comer algo, mas o que ele dizia? Não. Não por quê? Porque ele se esforçou, ele sabia que ele queria ganhar um prêmio. Então olha o que Paulo está dizendo para nós. O atleta, ele se domina, ele se controla, ele se disciplina para ganhar um prêmio perecível. E nós porém o fazemos para ganhar um prêmio. Que prêmio eterno é esse? A entrada no reino de Deus, a salvação. Então quer dizer que se eu não tenho o domínio próprio aqui, a disciplina, o controle sobre as ações, eu não vou alcançar o prêmio eterno. Olha que interessante. Aí ele diz assim no 26: por isso, não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes aonde? No ar. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não vou na igreja à toa não, pai. Eu não brinco de ler a Bíblia não. Eu não brinco de orar não. Eu faço tudo isso com um objetivo. A minha luta diária não é como quem dá golpe no ar não e cansa e depois é derrotado pelo inimigo. Não. Meu golpe é certeiro, eu miro certinho, eu espero a hora certa para acertar o adversário e ele ser derrotado, porque eu tenho um objetivo. Versículo 27. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Ó, fazer o que deve, não é o que precisa. É como quem diz assim, ó, tem que ser feito isso, deve ser feito assim, e vai ser feito assim. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado.
Olha Paulo dizendo, já pensou eu ensinar para muita gente a caminhada da salvação e eu mesmo, por falta de domínio próprio, de controle, for desqualificado diante de Deus e não ter a vida eterna, não puder entrar no reino de Deus? Por esse texto aqui, é que você vai entender aquela mensagem de Paulo, quando ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que ele estava dizendo? Me dominei, me disciplinei, tudo estava debaixo do meu controle e eu fui até o final, alcancei a coroa. Olha lá, lutei o combate, o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Muito forte, muito forte. Olha lá, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, está lá, 2 Timóteo 4,8, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam sua vinda. Diga glória a Deus. Então quer dizer que o prêmio não é só para Paulo, não. O prêmio é para todos nós aqui, que viemos a esse culto hoje, com alegria. Hoje é domingo, culto de louvor. Deixamos outras coisas para estarmos aqui, para recebermos a palavra da salvação. O prêmio é para todos nós, que é levarmos a palavra que estamos recebendo e aplicarmos na nossa vida. Então esses são os dois últimos frutos dignos de arrependimento: mansidão. Qual é o tipo de mansidão mesmo? Aí só a menina falou ali, ó. Os outros tudo fechou os ouvidos. Qual é o tipo de mansidão? Aquela que tolera uns aos outros pacientemente em amor. E o outro fruto foi o domínio próprio, que significa o quê? Eu ter o controle sobre tudo e não ser controlado por nada. Para que o comandante deste mundo invisível aí não tenha poder sobre os meus pensamentos em meu coração. Quem recebe a palavra de Deus? Você crê? Eu quero adiantar um pouquinho com você aqui agora. Nós estamos falando do processo para nascer de novo, não foi? A primeira coisa de todas foi produzir o quê? Frutos dignos de quê? De arrependimento. Agora vamos ver qual é a segunda parte nesse processo. Isso para nascer de novo. Todos os frutos estão lá na primeira situação. Agora vamos ver a segunda parte do processo. Abra a sua Bíblia em João. Vou começar com você e domingo que vem vou continuar. João, capítulo de número 13, versículo de número 2. Vamos aprender qual é a segunda parte nesse processo para nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito. Vocês perceberam que tudo que nós aprendemos aqui é mostrado na Bíblia? Isso é fundamental. Vamos lá. Vamos entender a segunda parte do processo. O que está escrito aqui? João 13, 2. Estava na hora do jantar. Que jantar? A Páscoa. E o diabo já havia instigado quem? Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair quem? Jesus. Agora veja o versículo 3. Presta atenção, hein? Vou fazer uma pergunta para você. Jesus sabia que o Pai, Deus,
lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Vou ler de novo. Jesus sabia que o Pai, Deus, lhe dera autoridade sobre todas as coisas. O que Jesus sabia? Traduz isso aqui para mim de uma forma fácil. O que ele sabia? O que ele sabia? Traduz para mim de uma forma simples. Vou ler, Vou ler de novo. Presta atenção. Jesus sabia que o Pai, Deus, lhe dera autoridade sobre todas as coisas. O que Jesus sabia? Fala alto. O que Jesus sabia? Gente, olha para cá em nome de Jesus. Pega a visão. Eu quero que você traduz para o nosso português, no nosso dia a dia. O que ele sabia? Jesus sabia que o Pai, Deus, lhe dera autoridade sobre todas as coisas. O que Jesus sabia? Ele sabia que ele estava sobre tudo. Ele mandava em tudo. Ele mandava em todos. Ele fazia o que ele quisesse. Ele sabia que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. O mundo espiritual sabia disso. Lembra quando os espíritos imundos estavam nas pessoas e Jesus chegava? Como é que eles ficavam? Desesperados. Para que você veio aqui? Nós sabemos quem você é. O que você pode fazer? O mundo físico sabia disso. Lembra da tempestade lá no mar da Galileia? Jesus pega tempestade, ventos, para! O mundo físico, o mundo espiritual sabia que Jesus estava sobre tudo. Ele comandava. Eu quero que você entenda isso para você compreender o segundo passo no processo para nascer de novo, para nascer de Deus. Olha o que diz: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para quem? Para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava onde? Em sua cintura. Vamos entender isso aqui. Primeiro, o texto diz para mim que ele sabia que ele era o comando. Ele era a voz. Tudo e todos estavam abaixo dele. Tudo e todos. Primeiro o texto me diz isso. E logo em seguida o que o texto me diz? Que ele se levanta da mesa, pega uma toalha, enche uma bacia de água, senta e vai lavar os pés dos seus discípulos. Presta atenção na explicação. Essa ação de lavar os pés, só servo fazia. Só servo fazia. Por exemplo, o dono da casa chegou e ele tinha lá um servo, um serviçal.
o serviçal lavava os pés do dono, do senhor. Quem tinha autoridade não lavava os pés de ninguém. Quem lavava os pés de outro era sempre o servo. Quem não tinha autoridade nenhuma. Quando nós pegamos a parte cultural e tradição, nós também vamos encontrar a esposa lavando os pés do marido, mas não no sentido de serva, de inferior, mas no sentido de ela olhar para o marido como aquele que tinha o quê? Autoridade dentro de casa, na família. Mas, a grosso modo, quem fazia isso era sempre o servo, o escravo. E aqui nós vemos o contrário. Nós vemos aquele que tinha toda a autoridade fazendo o trabalho de um servo, de um escravo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você neste ensinamento aqui, para nascer de novo? Que enquanto você achar que você é alguém, é superior a alguém, enquanto você achar que você que deve ser servido pelos outros, você nunca vai nascer de Deus. Para nascer de Deus, primeiro eu preciso me esvaziar de mim mesmo e eu criar em mim o entendimento de servir. Não tem como nascer de Deus se eu quero ser servido. Eu só vou nascer de Deus se eu tiver o entendimento de servir. Mas não por obrigação. Não porque, eu tenho que fazer, não. É fazer porque eu entendi que Deus se agrada de quem serve com prazer, com alegria. Porque quando eu sirvo com alegria, com prazer, eu consigo viver livre do domínio do orgulho. Vocês lembram como é que o texto começou? O texto começou no versículo 2 falando de quem? Falando de quem? Olha lá. Versículo 2 está falando de quem? De Judas, presta atenção. Logo em seguida fala de quem? De Jesus, que tinha toda a... E logo em seguida fala do quê? Que Jesus fez o quê? Serviu aos discípulos, fez o trabalho de um servo. Mas quando começa falando de Judas, o que fala de Judas? Estava na hora do jantar. O diabo já havia o quê? Instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a fazer o quê? Atrair Jesus. Você quer ver como é que o tradutor traduziu essa frase aqui, esse versículo, na versão NTLH? Olha como é que fica mais fácil de entender ainda. Olha só, o mesmo versículo 2. Coloca para mim na tela, por favor. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto aonde? Na cabeça de Judas. Lembra do comandante desse mundo? Lembra lá o espírito que nós lemos agora há pouco? Que tinha a ver lá com a questão do domínio próprio, lembra? Lembra onde que ele atinge? Onde que ele atinge? No coração. O que é o coração?
os pensamentos. Então quer dizer que o diabo já tinha atingido o quê? A cabeça de Judas. Os pensamentos de Judas. Eu sempre converso com uma pessoa que Deus tem usado muito, que Deus tem um projeto grande para essa pessoa, e sempre que eu converso com essa pessoa, eu sempre digo para ela assim, ó, cuide da sua cabeça, cuide dos seus pensamentos, sua preocupação tem que ser cuidar da sua cabeça, porque eu sei que é na cabeça, é nos pensamentos que o comandante deste mundo aí invisível quer atingir. Agora, que coisa interessante, quantos discípulos Jesus tinha? 12. Por que que o diabo vai colocar justamente na cabeça de Judas a ideia de trair Jesus? A resposta está nesse texto que nós estamos lendo. Judas era uma pessoa cheia de orgulho. Judas não queria servir. Judas queria ser servido. Judas achava que ele deveria ser servido, porque ele sabia algumas coisas a mais do que os outros, por ideias políticas que ele tinha. Não tem como nascer de novo, pessoal, enquanto você quiser ser servido. Eu contei uma história aqui hoje, eu já contei aqui outras vezes, sobre o Monte das Bem-aventuranças lá em Israel. É o lugar mais bonito de Israel, mais bonito fisicamente, mas a história de lá é mais bonita ainda. Por volta do ano 600 e pouco, se não me engano, se não me falha a memória, tá? Depois de Cristo, aquela região era dominada pelos muçulmanos. Dominada. E você sabe que os muçulmanos são complicados. Quando eu digo complicados, não estou falando da religião, estou falando dos radicais. Aquilo que eles dizem que querem, eles querem, e querem, e se tiver que explodir o planeta por isso, eles explodem, você sabe disso. Presta atenção, pega a visão, pega a visão. Eles estavam naquela montanha, naquela região toda. E aí chega uma comitiva de franciscanos. E os muçulmanos viram aquela comitiva chegando e já se prepararam para quê? Para a guerra. Eles vêm querendo o quê? O que eles querem aqui? Tomar o nosso espaço, a nossa terra. Vamos matar eles, vamos destruir eles, vamos derrotar eles. E vieram, e vêm os franciscanos. Quando estão se aproximando, que os árabes, os muçulmanos já vêm com as espadas, com as armas, o que os franciscanos fazem? Se prostram diante deles. Eles se assustam. Eles olham para ele, não, o que vocês estão planejando? O que vocês querem? Vocês querem tomar a nossa terra? E aqueles homens respondem, não, nós só queremos servir vocês. Servir? No Oriente Médio, ali é tudo olho por olho,
dente por dente, ali é na espada, ali é no braço. Vocês estão mentindo, vocês são espiões. Isso aqui é real que eu estou contando para vocês, essa história é verdadeira. Eles dizem, não, nós só queremos servir. E aquilo causa um impacto. E o que os muçulmanos fazem? Vocês querem servir? Então tá bom, vamos ver se vocês querem servir mesmo. E eles ficam ali dias, semanas, meses, fazendo o quê? Servindo. Servindo em tudo, servindo. Não queriam em momento nenhum serem servidos, só queriam o quê? Servir. Sabe qual que é o final da história? Os muçulmanos olharam para eles e falaram assim, realmente vocês são diferentes, pode ficar com essa montanha, com essa terra toda para vocês, nós vamos embora. E eles estão lá até hoje. Eles que cuidam de lá e deixam bonito desse jeito, ó. Sabe por que é bonito assim? Porque o que tem dentro deles é o desejo de quê? Servir. Então eles fazem com amor o melhor. É o lugar mais bonito de Israel. Sabe o que isso significa? É Deus ensinando para nós a entrar no reino dele, ou seja, temos que nos esvaziar de nós mesmos, e ao mesmo tempo Deus ensinando para nós como sermos felizes nessa terra. Sabe por que a maioria de nós não somos felizes? Porque nós queremos ser servidos. O dia que a gente tiver um espírito dentro de nós com desejo de servir, na nossa casa, no nosso local de trabalho, nas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que nos cercam, o dia que a gente tiver esse verdadeiro espírito de servir, o mundo vai começar a ser entregue em suas mãos. Essa história que eu estou contando aqui para vocês é real. É real. Só que você quer tanta coisa e no final não tem nada. Eu às vezes quero tanta coisa e no final não tenho nada. Sabe por quê? Porque eu quero ser servido. Porque talvez você quer ser servido. A derrota de Judas foi aí. Você sabe aonde foi que o diabo colocou no coração de Judas, na mente dele, a ideia de trair Jesus? Lá na história do perfume, da mulher que derrama o perfume em Jesus. Lembra da história? Em João 12, quem lembra da história? João 12, 4. João 12, 4. Olha o que diz aqui, ó. A mulher chega e derrama o perfume em Jesus, não é? Correto? Aí, Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia quem? Jesus disse, o que ele disse? Este perfume valia o quê? 300 moedas de prata, quer dizer 1 ano de salário. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado a quem? A quem? Aos pobres. Vou te fazer uma pergunta, presta atenção que é interessante. A pergunta que eu vou te fazer, presta atenção à pergunta. Quem era Judas no ministério de Jesus? Quem era Judas? O tesoureiro. Se Jesus colocou ele como um tesoureiro, como quem cuidava das finanças, é porque ele o quê? Ele entendia. Você concorda comigo? Vamos chamar de ministro da economia. Se vem o presidente da república e coloca um camarada que não sabe nada de economia, o que acontece? Não, vamos dar nome não, qualquer lugar. O que acontece? O prefeito, o que acontece? Economicamente falando, a coisa vai de mal a pior. Um dono de uma empresa, ele precisa lá de alguém na parte econômica.
Quem que ele vai colocar? Uma pessoa que não sabe nem somar 2 e 2? Quem que ele vai colocar? Uma pessoa técnica, uma pessoa capacitada, uma pessoa que entende bem. Então eu vou te fazer uma pergunta, presta atenção. Tecnicamente falando, o que Judas falou de que aquele perfume deveria ter sido vendido por 1 ano de salário e o dinheiro dado aos pobres, ajudar o trabalho social, tecnicamente falando, Judas estava certo ou estava errado? Tecnicamente falando, certo ou errado? Ele estava certo. Ele estava certo. Qual era o trabalho da missão ali? Não era ajudar quem precisava? Não era esse o trabalho de Jesus? Ajudar quem precisa? Então peraí, gente, tá acontecendo um negócio errado aqui, pessoal. Quem cuida do negócio do dinheiro aqui sou eu, isso aí é desperdício, gente. Isso aí tinha que ser vendido, dado aos pobres, gente. Não vamos deixar isso acontecer, não. Tudo bem. A intenção dele era outra, mas não vamos falar disso. Vamos entender aqui a parte técnica. E dentro da parte técnica, o que ele esperava então na hora que ele fez o comentário? Como é que é? Que bacana, Judas está certo, rapaz. O próprio Jesus tinha... que ele talvez imaginava, né? O próprio Jesus ia fazer o quê? Mulher, não, ele está certo, gente, vamos tentar aproveitar o que sobrou aqui, vamos. É isso que o orgulhoso espera. O vaidoso espera. Porque ele quer ser servido. Ele não quer servir. Ele quer ser elogiado. Só que não foi essa a resposta. Qual que foi a resposta no 6? Aqui, João que vai contar aqui, não que ele se importasse. João não sabia ainda que Judas roubava da bolsa. João vai saber disso só depois que Jesus morre, ressuscita, depois. Como ele escreve o evangelho lá na frente, então ele conta colocando esse pedacinho, mas ele não sabia disso aqui. Agora, nesse momento. Olha o que Jesus vai dizer no 7. Jesus respondeu. O que Jesus respondeu para Judas? O que Jesus disse para Judas? Ao invés de elogiar Judas, o que Jesus disse? Deixa ela em paz. Como quem diz, você não sabe nada não, rapaz. O que você está dizendo aí está errado. O que ela está fazendo está o quê? Está certo. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Agora olha o 8. Vocês sempre terão o quê? Os pobres em seu meio, mas nem sempre terão quem? A mim. Pronto. Agora pronto. Jesus chamou a atenção de Judas. No meio de todo mundo. Feriu o ego dele. Judas estava cheio de si. Mateus conta uma parte aqui fantástica para nós. A mesma história. Mateus 26, 12. Coloca para mim aí, acho que é 12 mesmo. É a mesma história, tá? Só que Mateus conta para nós um pedacinho muito importante. Olha o que diz aqui, Cadê? Cadê para me finalizar? Finalizar, na verdade, para a gente continuar domingo que vem. Então você imagina como é que vai ser domingo que vem essa parte aqui, A segunda parte é 26. Mateus 26. Se eu não me engano, versículo 12. É aqui. É aí, é aí. Presta atenção, domingo que vem a gente vai continuar essa parte de esvaziar de si mesmo. É a segunda parte no processo para nascer de Deus. Se livrar do orgulho, da arrogância, ter verdadeiramente um espírito de quem quer o quê? Quem quer o quê? Servir. Olha o que diz aqui, é a mesma história lá. Ela derramou esse perfume em mim. Não foi isso que Jesus disse lá em João também?
a fim de preparar meu corpo para quê? Para o sepultamento. Agora que pegou, ó, esse pedacinho aqui que agora a coisa pegou. Como diz lá, tem paulista aqui? Tem paulista aqui? Tem? Ninguém? Lá em São Paulo fala assim, agora é que vai azedar o pé do frango. Ou seja, agora é que a coisa vai pegar. Ó, o que Jesus diz? Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado. E dela o quê? Aqui teve o problema. Qual é o problema? Aonde contar o evangelho, a história dela vai ser contada. E junto com a história dela tem quem? Tem Judas, que disse o quê? Que não era para fazer aquilo. E Jesus fez o quê? Chamou a atenção dele. Então, opa, peraí. Não, essa história não pode ser contada. Porque se essa história for contada, como é que vai ficar a minha imagem? Esse é o problema da maioria de nós. Nós estamos tão preocupados com a nossa imagem. Se eu for servir ela aqui, ó, o que os outros vão pensar de mim? Eu sou mais importante do que ela. É ela que tinha que me servir. Eu sou o bispo. Como é que as pessoas vão me olhar? Não. É você lá no seu local de trabalho. Só porque você tem um cargo superior, você fala, não, é fulano que tem que me servir. Talvez pelas regras locais, até seja ele mesmo que tenha que te servir. Mas você já pensou, você como um verdadeiro cristão, sempre que possível vai lá e serve aquela pessoa? Você já imaginou o ambiente que você cria naquele lugar? As pessoas não sabem como olhar para você. As pessoas se sentem incomodadas. Na sua casa, no seu convívio social. Gente, isso aqui matou Judas, ó. Não, matou assim. Isso aqui foi aonde o inimigo olhou e falou assim, é ele. Porque Jesus já tinha dito que um dos 12 ia trair, não foi? Mas Jesus não disse quem era. Ninguém nasceu para ser o traidor. Mas nesse momento aqui, ó, o comandante desse mundo olhou e falou, é ele. É ele que eu vou plantar na ideia dele o desejo de trair quem? Jesus. Porque ali ele ficou com o orgulho ferido, ali, meu irmão, se não esvaziar. Olha o que aconteceu na sequência, quando Jesus disse assim, ó, aonde for contada essa história, ó, o evangelho, a história do que essa mulher fez aqui vai ser contada. Judas, Versículo 14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes, saiu da casa, deixou todo mundo lá, pegou o caminho, foi nos inimigos e perguntou. O que ele perguntou? Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram o quê? 30 moedas de prata, como quem diz, essa história não vai ser contada em lugar nenhum. Eu vou entregar ele, ele vai ser preso, eles vão dar um sumiço nele, e eu ainda vou ganhar um negócio ainda aqui, ó. Vou fazer um bom acordo, um bom negócio aqui, ó. E versículo 16 diz, daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. O inimigo plantou aqui, ó, na cabeça de Judas, a ideia de trair Jesus, porque Judas não entendeu que ele precisava se esvaziar de si mesmo para entrar no reino de Deus. Judas estava cheio de orgulho de si. Judas queria ser servido.
Judas não queria servir. Leva isso com você para você refletir a semana inteira, porque domingo eu quero continuar sobre esse assunto. Hoje nós aprendemos sobre o que é mansidão, fruto a ser produzido, domínio próprio. E hoje eu estou aprendendo com você, começando a aprender a segunda parte no processo para nascer de Deus. Ter um espírito de quem deseja servir. Faz toda a diferença. Quem entendeu a palavra de Deus? Você crê? Essa palavra é só para dentro da igreja? Essa palavra é para onde? Todas as áreas da nossa vida.